Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 381 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostinho Trapé. Estamos agora no primeiro capítulo, da parte 3 do livro, Santo Agostinho, o Místico. Capítulo 32, Amante da Beleza. Não entende Agostinho homem, e muito menos Agostinho pastor e teólogo, quem não considera que ele foi um místico, um grande místico. A essa realidade faz-nos dirigir a atenção, com aguda intuição, o primeiro biógrafo. Abre aspas. Ele era, diz Agostinho, continuando o discurso sobre sua atividade de escritor, como aquela religiosíssima Maria, figura da Igreja Celeste, da qual está escrito que se sentava aos pés do Senhor, atenta para escutar sua palavra. Fecha aspas. Não há necessidade de rediscutir aqui a questão discutida e substancialmente resolvida nos decênios passados sobre o significado a ser dado à palavra místico quando associada ao nome do bispo de Hipona. Quase a totalidade dos estudiosos que se ocuparam com o tema entende-a no sentido estrito. Antes, alguém considera Agostinho o príncipe dos místicos cristãos. Algum outro, ao contrário, considera-o só um, abre aspas, intelectualista ou um grande entusiasta. A controvérsia vem de muito longe, procede da noção de mística sobre a qual não há acordo. Trata-se de saber se, nessa noção, há lugar para a visão intelectualista ou não, isto é, se intelectualismo e misticismo, esquemas filosóficos e contemplação infusa, excluem-se mutuamente ou podem convergir. A maioria responde que podem convergir, e dão como exemplo disso a própria experiência do bispo de Hipona. Abre aspas. Agostinho, para mim, é o príncipe dos místicos, unindo em sua pessoa, de maneira inigualável, por outros, os dois elementos da experiência mística, uma profunda visão intelectual das coisas divinas e um amor a Deus que foi paixão reveladora. Aqui ele cita uma obra, né, obviamente, moderna, século XX, né? Il Misticismo Occidentale, 1926, do C. Butler. Veja que o autor começa aqui a discutir a questão do Santo Agostinho místico sob a visão moderna, né? Sobre os estudos modernos sobre Santo Agostinho, sobre as várias artigos e revistas e dentro daquele esquema ocidental de discussão das coisas, né? Artigos, discussões, seminários. Então aqui nós estamos sob a égide de uma prática ocidental de discussões sobre qualquer coisa, inclusive sobre o misticismo de Santo Agostinho. Ele ainda nos alerta, o autor, que não existe modernamente um acordo sobre a noção de mística, tá certo? Como se isso fosse uma coisa importante para a própria mística, né? Mas
o autor pelo que ele fala, é muito interessante o que ele fala, porque isso é mais uma prova de que nós vivemos hoje numa era de problematização de qualquer discussão, né? Seminários, artigos infindáveis, estudos infindáveis sobre a noção, por exemplo, de mística, né? Continuando aqui. Mas antes de segui-lo nas ascensões místicas, é útil vermos mais de perto o gênio poético. Agostinho, de fato, foi também poeta. Não dizemos isso porque escreveu alguns versos, de resto foram poucos e de não grande valor, mas porque tem a sensibilidade e a imaginação do poeta. Foi um enamorado da beleza. A sua primeira obra versava sobre esse tema. Tinha por título O Belo e o Conveniente. A obra perdeu-se, mas a recordação que ele dedica, o autor das Confissões, indica os interesses que dominavam seu ânimo aos 26 anos de idade. Abre aspas. Enamorado das belezas terrenas, eu dizia a meus amigos: não amamos senão o que é belo. O que é belo? E o que é a beleza? O que nos atrai e nos objetos do nosso amor e une-nos a estes. O que nos atrai nos objetos do nosso amor e une-nos a esses? A conveniência e a graça. Porque se disso fôssemos privados, não nos atrairiam de modo algum. Isto é, eu percebia e notava que nos corpos uma coisa é a beleza, por assim dizer, complexiva, enquanto são um complexo e outra a conveniência, ou seja, a harmonia com outros corpos, como uma parte de nosso corpo harmoniza-se com o todo, ou um calçado com o pé, e assim por diante. Essa consideração brotou em minha mente, do íntimo de meu coração, por isso escrevi alguns livros com o título O Belo e o Conveniente. Creio que 2 ou 3, tu sabes, Deus. Eu não tenho mais recordação deles, nem mais os possuo. Perderam-se, quem sabe como. Fecha aspas. Amanda Beleza amava a luz, rainha das cores, o canto, a harmonia. Em Milão chorou ao canto dos hinos sacros compostos por outro poeta, Ambrósio, e cantados pelos fiéis. Em Hipona, comovia-se escutando seu povo cantar os salmos. Esse canto fascinava-o. Algumas vezes lhe parecia que o fascínio fosse excessivo e pensava em abolir o canto, que ele mesmo havia introduzido, e substituí-lo por uma recitação mais próxima à declamação que ao canto, em uso, como se dizia na igreja alexandrina. Abre aspas. Quando, porém, vem-me à mente as lágrimas que os cantos da igreja arrancaram-me no início da minha fé reconquistada, e a comoção que ainda hoje suscitam em mim, não o canto, mas as palavras cantadas, se cantadas com voz límpida e a modulação mais conveniente, reconheço de novo a grande utilidade dessa prática, fecha aspas, também em Confissões aqui. De todas as obras que tinha projetado acerca das artes liberais, levou a termo, além do De Gramática, aquele sobre a música, a ciência da harmonia. Abre aspas. Pode-se considerar nas palavras qual seja a potência da harmonia em todos os movimentos das coisas. Tal consideração percorre, por assim dizer, uma escala e sobe de degrau em degrau até os divinos segredos da verdade.
Acima daqueles degraus, a sabedoria mostra seu aspecto mais alegre e agradável, e com toda a sua sabedoria ajuda seus amantes. Por isso, no início do meu retiro, estando meu espírito livre das ocupações mais graves e mais urgentes, eu quis compor uma introdução ao estudo da verdade. Escrevi então 6 livros somente acerca do ritmo, mas, confesso, que havia proposto também acrescentar, talvez, outros 6 sobre a melodia, na esperança de ter tempo livre em seguida. Mas depois que me foi imposto sobre os ombros o fardo das ocupações eclesiásticas, todas aquelas alegrias escaparam-se-me das mãos, de modo que até mesmo dificilmente consigo encontrar o livro que ele próprio escreveu, né? Fecha aspas. Em perspectiva de harmonia, vê o universo, o homem, a história. Entre os leitores das Confissões, não há quem não recorde a peregrinação ideal de Agostinho em busca de Deus. Interroguei a terra, abre aspas, né, para Santo Agostinho. Interroguei a terra, interroguei o mar, interroguei o céu, a lua, as estrelas, e todos responderam: não somos nós o teu Deus. O meu interrogar consistia em fixar nesses a minha atenção e a sua resposta no mostrar-me a sua beleza. Eis, o céu e a terra existem e gritam que foram criados. Tu então, Senhor, fizeste-os. Tu que és belo, porque são belos. Tu que és bom, porque são bons. Tu que és, porque são. Mas não são tão belos, tão bons, nem são como tu, seu Criador. Fecha aspas. De fato, Deus é, abre aspas, a beleza sempre antiga e sempre nova. Fecha aspas. São expressões todas de Santo Agostinho, né? O Pai da beleza, entre aspas. A beleza de toda beleza, também expressão entre aspas. Do qual e pelo qual tem bondade e beleza todos os seres bons e belos. Fecha aspas. Mas no universo, o lugar privilegiado da beleza é o homem. O homem com a perfeição de seu corpo, com as maravilhas de sua memória, com a capacidade de sua arte, com o amor, a virtude, a sabedoria. Abre aspas. O que se louva no corpo? Não vejo nada mais que a beleza. O que é a beleza física? A justa proporção das partes acompanhada por certo encanto de cores. Fecha aspas. Abre aspas. Vão os homens admirar os cumes dos montes, as ondas enormes das marés, as correntes amplíssimas dos rios, a circunferência do oceano, as órbitas dos astros, enquanto descuidam de si mesmos. Fecha aspas. O mesmo vale para a beleza artística. Também esta provém, através das mãos do artista, da beleza eterna. Mas os homens tiram dessa a norma para julgar sua arte, e não a norma para servir-se dela retamente. E isso porque se esquecem de si mesmos. A verdadeira beleza é a virtude. Abre aspas. O que é no fundo nossa justiça, ou qualquer outra virtude pela qual se vive reta e sabiamente, senão a beleza do homem interior. Certamente é graças a essa beleza, e não a qualquer semelhança corpórea, que fomos criados à imagem de Deus. Fecha aspas.
Também a história é vista em termos de harmonia. Então aqui veja que coisa interessante, né? O nosso autor, antes dessas últimas referências aqui, ele fala assim: em perspectiva de harmonia, Santo Agostinho vê o universo, o homem e a história. Harmonia. Beleza, partes encaixadas belamente, né? Partes que se comunicam. Harmonicamente, né? Então, aqui tem trechos sobre o universo e também sobre o homem, né? Agora sobre a história. Também a história é vista em termos de harmonia. É um poema grandioso, modulado pelas mãos de um artífice inefável. Essa é toda a concepção de história mesmo do Santo Agostinho, né? Abre aspas para Santo Agostinho. Ele, imutável, criador e moderador das coisas mutáveis, sabe, muito mais que o homem, aquilo que é oportuno para cada idade. Aquilo que, em um dado momento, deve dar, acrescentar, retirar, subtrair, acrescentar ou diminuir, até que a beleza do universo, cujas coisas são partículas adequadas a cada tempo, desenvolva-se e realize-se como o concerto de um inefável artista, e aqueles que adoram Deus como se deve, ainda no tempo no qual ocorre crer, não passem à eterna contemplação da beleza absoluta. Uma coisa curiosa sobre a concepção da história de Santo Agostinho sempre ligada à providência, né? Quem já leu, ou quem lê o Antigo Testamento, que é a história do povo escolhido de Deus, no Antigo Testamento há uma participação direta de Deus na história. Não é? Deus fala ao povo dele através dos profetas. Não é? Primeiro Moisés, depois os outros profetas. Não é? E esse falar de Deus é uma coisa muito concreta no Antigo Testamento. Não é? Então a concepção de Santo Agostinho não é mais que uma expansão desse diálogo através da história do povo judeu entre o povo e Deus. Né? Então ele simplesmente estende esse período e descobre que Deus não só ele está preocupado com a história do homem, com todos os homens, mas também que depois do advento do cristianismo, né, o diálogo que tem Deus com seu povo é o diálogo que tem Deus com a sua igreja. Né? E por isso que ele centraliza a história do mundo da forma que ele fez, né, na igreja. Tá certo? Como Belo, que se expressava também, o Belo que tinha uma expressão muito interessante, que aparece nas Grandes Heresias, o livro dele sobre as 5 grandes heresias que ele escolhe ao longo do tempo para estabelecer a característica dos inimigos da igreja, né? E no final ele comenta alguma coisa sobre o tal cristianismo, que é uma expressão que perde um pouco o sentido, né? Depois do Lutero, né? Depois da Revolução Luterana, né? Então ele diz assim:
Ele diz assim: não existe essa coisa do cristianismo. Tá? Isso é uma expressão do mundo. Só existe a igreja e seus inimigos. Tá? Um pouco relembrando, né, a concepção agostiniana da cidade de Deus e da cidade dos homens. Né? Mas na história há o mal. Agostinho sente-o, sofre-o e não encontra outra explicação que a beleza do todo. O pintor sabe onde pôr a cor negra para que seja bela a pintura. E Deus não sabe onde pôr o pecador para que seja ordenada a criatura? Essa sensibilidade estética, unida à intuição de verdades altíssimas, dá frequentemente às suas palavras as asas da poesia. Ele sabe exprimir um sentimento verdadeiro e profundo mediante uma imagem viva e eficaz. Sabe dar uma voz às realidades espirituais sem que se percam sua imaterial pureza e um pulsar às realidades terrestres para que se tornem, sem perder sua palpitante concretude, sinal e escala do divino. Tem a rara faculdade de arrebatar a abstração às verdades mais abstratas e de apresentá-las de modo que mostrem sua vibrante realidade e irradiem cor e força. Isso ocorre sobretudo nos sermões e nas confissões, que são as obras de maior lirismo. E esse toque, né, de Santo Agostinho é que o faz um escritor tão atual, né? Santo Agostinho consegue, mesmo tendo escrito suas obras há 1600 anos atrás, né? Ele consegue nos tocar, né? com a sua prosa, né? E o que dá uma diferença, um toque, né, de diferença fundamental entre Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Né? Embora Santo Tomás de Aquino tenha momentos de lirismo na vida dele, né? Santo Agostinho era um mestre nisso, né? Um mestre em nos arrebatar, né? Pela sua força poética, né? Força lírica. E aqui o nosso autor, Frei Agostinho Trapé, né? Ele dá uma prova de grande amor ao seu pai espiritual, né? Ao toque de sua fantasia, o homem inquieto, enquanto não repousa em Deus, transforma-se em, abre aspas, um fio de grama sedento, fecha aspas. O amor em um peso que leva o homem aonde quer que se mova. A vida terrena em um som entre dois grandes silêncios. São expressões que o Frei Agostinho Trapé está usando para nos mostrar o lirismo, né, de Santo Agostinho. O silêncio daquilo que não é mais e o silêncio daquilo que não é ainda. As riquezas no sonho de um pobre. Abre aspas. Um mendigo deitado por terra, tremendo de frio, está tomado pelo sono e sonha com tesouros. E goza e orgulha-se sonhando. E não se digna sequer olhar o pai vestido em farrapos. Enquanto não acorda, é rico. Mas quanto mais goza falsamente dormindo, tanto mais acordando, adolorar-se-á com a verdade. Fecha aspas.
As gerações dos homens sobre a terra são folhas de uma árvore sempre verde. Abre aspas. A árvore está sempre vestida de verde, mas olha os seus pés e observa quantas folhas secas tu pisas. Fecha aspas. A fé torna-se o ninho onde os pequenos preparam-se para levantar voo. Quem pretender entender antes de crer é semelhante ao passarinho que quiser voar antes de ter as penas. Vou reler isso aqui, muito bonito, né? Quem pretender entender antes de crer é semelhante ao passarinho que quiser voar antes de ter as penas. Agostinho aplica isso à presunção de seus 19 anos. Abre aspas. Eu, que vos falo, fui enganado um tempo. Acreditei-me idôneo para o voo, abandonei o ninho e caí antes de poder voar. Mas o Senhor misericordioso recolheu-me e recolocou-me no ninho antes que os passantes pisoteassem-me. Fecha aspas. Cristo torna-se uma árvore nascida ao longo das margens de um rio, o rio das realidades temporais. Sentes-te arrastado até o precipício? Agarra-te forte à árvore. Fecha aspas. As exemplificações poderiam continuar. A quente fantasia do filho de Mônica é extraordinariamente rica. Muitas vezes é a poesia dos salmos, dos quais é admirador e entusiasta, que lhe oferece a imagem apropriada. Muitas vezes é um episódio evangélico que o comove e dá asas à fantasia, como o episódio da adúltera, a acusação, a réplica, a fuga dos acusadores, e Jesus fica só como a pobre mulher, a misericórdia e a mísera. Abre aspas. Foram-se todos, permaneceu só com ela, só. Permaneceu o Criador e a criatura, permaneceu a mísera e a misericórdia. Fecha aspas. E são os comentários aos Salmos. Nesse confronto está o drama da salvação. Mas a fantasia alcança topos inigualáveis quando Agostinho fala de Deus, como nessa passagem das Confissões. Abre aspas. Mas o que amo, quando te amo, Senhor, não uma beleza corpórea, nem uma graça temporal, não o esplendor da luz, tão caro a estes meus olhos, não as doces melodias das cantinelas de todo tom, não a fragrância das flores, dos ungüentos e dos aromas, não o maná e o mel, não os membros aceitos nos braços da carne. Nada de tudo isso amo quando amo meu Deus. Entretanto, amo uma espécie de luz, de voz, de odor, de alimento e de amplexo no amar o meu Deus. A luz, a voz, o odor, o alimento e o amplexo do homem interior que há em mim, onde resplandece ante minha alma uma voz não envolta pelo espaço, onde ressoa uma voz não arrastada pelo tempo, onde exala um perfume
não disperso pelo vento, onde é cultivado um sabor não atenuado pela voracidade, onde se aperta um abraço não interrompido pela saciedade. Isso amo quando amo o meu Deus. Que bela, né? Que bela definição de amor a Deus, né? De Santo Agostinho, né? E essa pergunta, né? Essa pergunta é tão atual em todos os tempos, né? Tão atual, né? O que eu amo quando amo a Deus? Ou, perguntando de outra forma, né? O que é amar a Deus? Essa é uma questão da qual, melhor, é uma questão que aparece na mente de todo católico, de todo grande santo, né? São Francisco de Sales escreveu todo um livro, grande livro, sobre o amor a Deus. Santo Afonso escreveu amplamente sobre isso. São Bernardo, e por aí vai, né? São Bernardo de Claraval, enfim. Vários outros santos, né? E que passagem bela, né? Como que ele torna todas as coisas físicas, né, de uma expressão de amor em coisas espirituais, né? Como ele nos eleva das coisas materiais para as coisas espirituais, né? Das coisas dos nossos sentidos, não é? Para os inteligíveis. Essa operação que ele faz nesse texto aqui é muito bela, né? Tem-se a mesma altura de conceitos, a mesma vivacidade de imagens, quando fala da ação de Deus em si. Aquela frase, agora vai vir aquela frase tão bonita, né? Abre aspas, das Confissões também, né? Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Mantinham-me longe de ti tuas criaturas, inexistentes se não existissem em ti. Chamaste-me e teu grito rompeu minha surdez. Brilhaste e teu esplendor dissipou minha cegueira. Difundiste tua fragrância e respirei desejoso de ti. Degustei e tenho fome e sede. Tocaste-me e ardi pelo desejo de tua paz. Fecha aspas. Tarde te amei, né? Beleza tão antiga e nova. Essa é uma das expressões mais famosas, né? Das confissões, né? Tão profunda, né? Mantinham-me longe de ti tuas criaturas, inexistentes se não existissem em ti, né? Há ainda poesia naquela longa e apaixonada oração que abre o solene como uma sinfonia. O fundo é filosófico e teológico, a inspiração é mística, mas a comoção que a anima
o ritmo que a governa, a forma que a exprime são tais que a fazem tornar-se uma passagem de poesia, e poesia estupenda. Dói-me não poder reportá-la por inteiro aqui. Primeiro, uma introdução. Abre aspas. Ó Deus, Criador do Universo, dá-me a força de pedir-te bem. Fecha aspas. Depois, a contemplação da obra divina no mundo sensível. Abre aspas. Ó Deus, que criaste do nada este mundo, do qual os olhos de todos advertem a alta harmonia. Fecha aspas. Segue em um crescendo grandioso a invocação a Deus, princípio do mundo inteligível. Abre aspas. Ó Deus, Pai da verdade, Pai da sabedoria, Pai da verdadeira e suma vida, Pai da felicidade, Pai do bem e do belo, Pai da luz inteligível, Pai de nosso despertar e de nossa iluminação, Pai do sinal mediante o qual somos admoestados a retornar a Ti, invoco-Te. Fecha aspas. Depois a invocação de Deus, sumo bem, abre aspas, do qual distanciar-se é cair, ao qual converter-se é ressurgir, no qual permanecer é ter consistência. Fecha aspas. Retorna a contemplação do ser divino, abre aspas, onde não há discórdia, obscuridade, mudança, necessidade, morte, mas suma concórdia, suma clareza, suma atividade, suma riqueza, suma vida, onde nada falta, nada redunda. Fecha aspas. Retorna a contemplação da providência divina, abre aspas, por cujas leis giram os céus. É livre a escolha da alma. Provém a nós todos os bens e são afastados todos os males. Fecha aspas. Depois, um arrebatador final. Abre aspas. Escuta, escuta, escuta-me, meu Deus, meu Senhor, meu Rei, meu Pai, meu Criador, minha esperança, minha realidade, minha honra, minha casa, minha pátria, minha salvação, minha luz, minha vida. Escuta, escuta, escuta-me de tua maneira, conhecida tão só por bem poucos. Fecha aspas. Se isso não é poesia, não se sabe mais onde ir, aonde ir buscá-la. Então aqui termina o primeiro capítulo, né? Da terceira parte do Santo Agostinho Místico, né? A contemplação da beleza, a contemplação de Deus, as expressões, o domínio de Santo Agostinho da língua, né? O extraordinário lirismo de Santo Agostinho, né? O seu apaixonado amor por Deus, as expressões tão fortes, né? Tão claras, tão belas, né? Sobre esse amor e sobre Deus, sobre o amor que Deus tem por nós, né? É coisa realmente extraordinária, né? Agostinho Trapé realmente demonstra aqui, né, uma profunda admiração pelo seu pai espiritual, né? E o descreve muito bem, né? Esse capítulo é realmente extraordinário, né? Eu vou terminar aqui na página 390, né? Que é o final do capítulo 32, para colher então de vocês as observações e comentários, se existirem, na nossa leitura de hoje.
Uma bela leitura para o início de semana, né? Professor, Santo Agostinho transborda de amor por Deus, né? É. A gente vai vendo isso nas palavras dele. E eu fico pensando como que nós vamos fazer para nos curar do nosso sentimentalismo Ah, pois é. e trazermos de volta, porque é muito estranho isso, né? A gente é um ser estranho mesmo, porque a gente é todo cheio de sentimentalismo e insensível ao mesmo tempo. Isso, Insensível exato. àquilo que é importante, aquilo que é verdadeiro. O sentimentalismo nos desensibiliza. E você falou muito bem, né? Aqui nas partes que eu li não tem nenhum sentimentalismo. Você observou muito bem, Ana Paula. Incrível. Enfim. Esse sentimentalismo veio ao mundo, Ana Paula, por um seguidor de Santo Agostinho, né? Um frade agostiniano chamado Lutero. Né? Que coisa impressionante, né? É impressionante. Quer dizer, uma página dessa, né? Lida com atenção, com a devida sensibilidade, nos cura do sentimentalismo. É uma coisa absurda, né? A elevação dessa poética de Santo Agostinho, ela é tão grande que, assim, e para cada um, né, tem um fundo de um impacto, né? Para cada pessoa, né? Para cada treinamento, porque as pessoas são treinadas a observar certas coisas na literatura e ter uma certa sensibilidade literária mais do que outros, né? Então, assim, é uma coisa extraordinária, né? A gente fica sem palavras, né? E como nos curar? Acho que é Leandro Santo Agostinho, né? Fazendo o que a gente faz aqui. Suprimindo mais esses órgãos sensitivos mais baixos nossos, né? Estimulando os órgãos sensitivos mais elevados, né? Nos levando a... Nos elevando das coisas sensíveis às coisas inteligíveis, né? Que é um processo que a mente humana é especialista em fazer, né? Pegando as coisas sensíveis e transformando ou fazendo com que elas nos levem às coisas inteligíveis, porque nas coisas inteligíveis não há sentimentalismo algum, né? Essa operação mental que nós fazemos com tudo, né? Essa operação, a mente, ela é especialista nisso, quando ela não sofre interferência dos sentidos mais baixos, né? A gente faz isso com tudo, com toda a nossa visão das coisas, em qualquer momento da nossa vida, a gente está abstraindo do que nos vem pelo sentido e tornando as coisas inteligíveis, né? Nas formas, né? A nossa mente é especialista em detectar formas. A forma da cadeira, a forma do gato, né? A forma do cachorro, a forma do vento, a forma, enfim. Então, acho que é isso, Ana Paula. Eu não tenho também o manual, não, infelizmente. O quinto mistério do terço dos mistérios gozosos nos diz para buscar Deus em todas as coisas, né? Chama isso de a verdadeira sabedoria. Porque isso que o senhor está falando, né? É exatamente isso, inteligível. O sentimentalismo nos deixou, nos tirou justamente, pôs de lado
no segundo plano aquilo que nos diferencia dos outros animais, Dos animais. que é a inteligência. Exatamente. Então a gente está escravo dos sentidos, né? Isso, exatamente. A gente não se eleva, né? Além disso. Quando ele fala das criaturas, né? Ele tem uma frase muito bonita, ele fala das criaturas que sem Deus elas não existiriam. Né? Que ele ficou preso às criaturas, foi elas que afastaram de Deus, mas essas mesmas criaturas que sem ele não existiriam. Então a gente tem que ver nas criaturas o Criador, né? E como que existem estratégias hoje para nos afastar disso, né, Ana Paula? Quer dizer, assim, existe um processo civilizacional para nos afastar disso, dessa nossa operação, né, de ascender ao Criador, né? Existem sistemas organizados para nos afastar disso, dessa operação. Hoje a civilização se sofisticou ao ponto do Criador, para a maior parte das pessoas, não existir. Eles não existem. Né? Simplesmente isso. Acho que uma dessas operações no sistema é a mente cartesiana, né? Que se coloca acima de si, como se ela pudesse observar a si mesma de outra perspectiva. Fora da realidade, né, professor? Não só o sentimentalismo, mas a própria concepção moderna de ser, né, de meditar acerca das coisas. A gente faz isso numa perspectiva não ligada a Deus, mas como se nós tivéssemos uma consciência superior das coisas. É o antropoteísmo. Antropoteísmo. Eu penso, logo existo, né? Eu penso, logo existo. Que são os deusezinhos, né? Pensando de forma, vamos dizer assim, superior a si próprio, mas fora da realidade, né? Essa é a operação da filosofia moderna, né? É o que o Kant falava, né? Que a gente não observa os fenômenos. A gente não observa o número, só os fenômenos. Mas para ele falar isso, ele devia ser o cara que observava tudo, né? Ou seja, Deus. É sempre assim. Eles se elevam. Não é uma atitude suplicante, vamos colocar. Não. Vamos pensar assim. Não. Humilde e suplicante. E contemplativa. Contemplativa. Ontem, muito interessante na epístola, que São Paulo se dirige, esqueci a quem que se dirige, mas ele é muito interessante, assim, enquanto o padre falava a respeito, eu falei, gente, como que São Paulo recebeu de Cristo praticamente tudo o que ele disse e fez junto com todos os apóstolos. Sim. Ao longo de um tempo. Então, para São Paulo, na minha tradução, é um abortivo, né, que ele refere-se a si próprio assim, recebeu tudo de uma vez de Nosso Senhor. E engraçado como Santo Agostinho também, né? E os dois finos intelectuais, finos buscadores, né, da inteligência, mas que foram humildes ante Nosso Senhor, né, que aceitaram o sofrimento da derrota da vida que eles buscavam, que fora de Nosso Senhor. E por engraçado que eu pensei ao mesmo tempo assim,
Como que, aí um pouquinho fora já do que nós estamos considerando aqui em Santo Agostinho, que é a mística, mas só um desvio de algo que eu pensei lá na hora da missa. Falei, gente, é como que em São Paulo a gente observa como que a Bíblia e a tradição praticamente nasceram juntas. Foi, ué. Não é? A Bíblia nasceu com a igreja. E junto com a tradição, porque assim, Isso. é naquele momento ali em que um apóstolo de última hora recebe de Cristo. A totalidade da revelação. A continuidade, ele vai recebendo. É. E eu fiquei com isso na cabeça, eu pensei assim, gente, quando Cristo andou na Terra, e ele falou muitas coisas, muitas coisas há ainda a serem ditas, né? Eu fico imaginando assim que o Espírito Santo, ao inspirar os apóstolos a escreverem as cartas, não foram exatamente as mesmas coisas, mas aquelas que depois da morte de Nosso Senhor foram aquelas necessárias de serem registradas. E meditadas, sim. Então, assim, eu voltei a pensar nisso agora, porque Santo Agostinho é esse santo que nos traz isso de volta, também com a mística dele, Sim, tá? sim. Mas é isso, não é? É uma beleza. É, E ele traz num tom elevado, né, Cristina? elevado. Num tom elevado, porque assim, São Paulo e Santo Agostinho, eles falam num tom elevadíssimo, né? E São Paulo, ele praticamente ele inaugura, né, a exegese católica, porque ele explica, ele revisita a vida do Nosso Senhor e nos eleva, né, com as suas cartas, né? Ele coloca em prática, né? Ele mostra como se colocar em prática aquilo que Nosso Senhor nos ensinou, né? São Paulo recebeu tudo de uma vez só, né? Nos 3 dias que ele ficou cego, depois nos 3 anos que ele passou no deserto. Foi nesse período que ele recebeu tudo, né? E depois, veja a humildade dele. Ele foi conferir em Jerusalém, com São Pedro, aquilo que ele tinha recebido. Será que é isso mesmo? Vamos conferir então com São Pedro aquilo que eu recebi, né? Dali ele viu, né, que era exatamente o que São Pedro tinha recebido enquanto Papa, enquanto discípulo de Nosso Senhor, né? Então assim, ele próprio, ele duvidou de si mesmo, né? Falou, não, vou conferir isso, né? Para ver se é isso que eu recebi tá em consonância, né? E as escrituras nascem ali, né? A escolha dos livros, a própria Novo Testamento, né? Nasce com a tradição da igreja. Por isso que a tradição está acima das escrituras. Porque é a tradição que explica as escrituras, né? E por isso que houve um rebaixamento no protestantismo. Eles elevaram as escrituras acima da tradição, que é um erro monstruoso, né? Que é um erro monstruoso. O professor, e o senhor veja, um mesmo, digamos assim, não é de uma simplicidade, mas o início, eu acho, suponho, da mística para qualquer um, é a partir do que fez Santo Agostinho com as confissões, se colocando sinceramente diante de Deus, não é? Não tem outro jeito. A mística é aí mesmo. Eu sei que você é muito você não gosta dessa palavra, né? Você acha que está muito complicada hoje, e está mesmo, né? Tá, professor. Por causa da mística oriental, né? Que invadiu o mundo.
Não só por causa disso também, por causa da mente cartesiana, professor. É, isso. O senhor sabe que essa atitude de se colocar assim, de a dúvida cartesiana Metódica. ou a mente científica, ela entrou nas ciências sociais, Sim. porque ela tem um problema quando ela está diante de um objeto que, quando a gente tem uma mente devidamente hierarquizada, há uma hierarquia devida, é o que o senhor sempre está nos dizendo. O que era o ápice da vida cristã? Isso é a natureza da vida cristã. Ela te dá antídotos, ela te dá hierarquia, né? Porque ela cria uma ordem muito sutil, tecidos finos de ordem, e com tudo que você vai lidando durante o seu dia, há um desenrolar. Eu acho assim que uma vida cristã ordenada, o que é perplexo para essa vida, eu suponho, é a contingência. A contingência que aí a gente fala, fiat voluntas tuas, Domine, não é? Que esse é o desafio. Mas nós agora, nessa impossível luta contra a vida moderna, além da influência de uma mística toda doida, É louca mesmo. louca, porque a mística oriental, ela não é só simplesmente o yoga, o budismo, tem essas bruxarias terríveis Claro, aí, né, professor? Claro, é isso mesmo. E eu não sou expert, mas a gente, não é expert não, eu não sou estudiosa, mas a gente percebe que esses ocidentais, esses filósofos iluministas, eles foram requintados a buscar isso lá no Oriente e criar uma ideia, digamos assim, lógica e matemática, que é esse pensamento cartesiano cientificista. E nós meio que adotamos isso, é um limite muito, muito tênue, assim. Nós adotamos essa forma de dúvida e essas outras loucuras aí de ego, superego, alter ego. Id, não se dá conta, é isso. Então, assim, é uma forma de sair da realidade e não tratar a vida de maneira simples. Nós não somos Santo Agostinho, professor. Não, infelizmente. Talvez, se o mundo não tivesse ficado tecnológico, nós fôssemos camponeses bem simples. Isso. E sem necessidade dessa sofisticação de pensamento, não é? Então, eu acho que, assim, é preciso ter cuidado com a vida mística no sentido não de não tê-la. É preciso buscá-lo, qualquer um, mas no sentido de ter a ideia de que ela é simples, é pequena. Eu não consigo explicar muito bem isso, mas eu me remeto às santas em que eu aprecio, Santa Bernadette e Santa Teresinha. Essa mística pequena, próxima de nós. Não esses voos altos que essa vida intelectual hoje nos convida para a gente ter vida intelectual, tá? Ler muito, não sei, lógico que a gente, olha, é impossível não ler muito nos tempos de hoje. É impossível. Ninguém precisa se preocupar demais com isso, não, porque nós vamos ler muito. É só escolher não ler porcaria, não é? É igual o padre falou ontem. Antes, o chefe do seminário falava assim, não, vocês não vão para casa no Dia dos Pais. Estão instruindo tanto a paternidade que agora tem que ir para casa no Dia dos Pais. Então, assim, a gente não precisa lutar em favor de uma vida de leitura e de vida intelectual. Nós somos obrigados a ser isso hoje em dia. Infelizmente. Qualquer menino
a faculdade acha que é um. Não é nem. Não. Acho que é um monumento de intelectualidade, né? O meu problema, assim, com a vida mística é a sua. Tá falhando seu microfone aí, ô Cristiano. Tá falhando aí. Melhorou. Vamos ver. O seu problema com a vida mística tá assim. Meu problema com a vida mística. É que ela a vida moderna sofisticou isso e leva isso para o lado da bruxaria do espiritismo. Ué. Isso mesmo, assim, você tá certinho. É. E isso é forte, isso é muito forte na nossa adolescência, forte na nossa vida acadêmica, porque é uma loucura o que está misturado com isso tudo. E lembre, esses filósofos iluministas, todos eles eram bruxos. Todos eles praticavam bruxaria, tá? Não esqueçamos disso. É só ler a obra da Frances Yates para ver o quanto de bruxaria tinha nisso tudo. Na Renascença e depois. Tá? Então, a mística, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a vida mística é uma vida de realidades cruas e nuas. Não é vida de sentimentalismo, é vida de realidade. É a vida mais real que você pode ter. Porque ela tenta te ligar com a realidade última do universo, que é Deus. Única realidade subsistente. E portanto, ela te liga com a realidade. O místico, ele é o cara mais real que existe. É o cara mais ligado às realidades da vida dele e da vida das pessoas. É muito longe desse negócio de transe mediúnico, de faquir, de receber espírito, de não sei das quantas. Isso não existe na vida mística. Né? É isso que você falou, Santa Bernadette e Santa Teresinha Menino de Jesus. É isso que é vida mística para nós. Né? É claro que existem as almas escolhidas. Existe Santa Gema, existe Santa Margarida Maria Alacoque. Mas para nós, os exemplos têm que ser assim. É Santa Teresinha e Santa Bernadette. É isso mesmo. Aquela vida real. A vida de todo dia. A vida da pequena via. A vida dos pequenos esforços que a gente faz todos os dias. A vida dos pequenos atos de amor a Deus. Não tem dúvida. O Felipe está perguntando aqui, o sentimentalismo tem relação com o mau hábito de mimar e tratar a pessoa ou criança como coitadinho? Também, Felipe. Também. Isso nos habitua a ser vítimas, né? E não tomar a nossa vida como algo nosso e como nossa realidade, né? Nós somos... e isso, quem faz isso hoje... as famílias tratarem as crianças como coitadinhas, é a tal da psicologia infantil, né? Dessa coisa satânica que foi criada aí no século XX, né? Mas enfim, é isso mesmo. Existe uma espécie de formação, né, do homem para fora da realidade, né, desde criança. Né, e é assim mesmo. O mundo é esse. Né, e por isso que esses santos, né, essas obras que de uma riqueza, né? Gente, veja bem, não é pouco que nós estamos fazendo aqui. Veja bem, nós estamos lendo um cara que escreveu há 1600 anos atrás. Certo? Que tradição religiosa tem essa riqueza que nós temos?
tá certo? Se você pensar bem, quer dizer, esse cara viveu há 1600 anos atrás, num mundo aparentemente completamente diferente do nosso, não é? E ele está explicando coisas que são absolutamente importantes para a nossa vida cotidiana hoje. Hoje. Quer dizer, só a nossa igreja tem uma riqueza tão grande assim, né? Nós lemos, por exemplo, São Paulo, né? Naquela belíssima biografia de São Paulo. O São Paulo viveu 400 anos antes de Santo Agostinho, tá certo? Então veja, São Paulo viveu há 2000 anos, Santo Agostinho há 1400 anos, tá certo? E o quanto a obra dessas pessoas são tão fundamentais, e foram fundamentais para a formação do mundo. Não é só a formação pessoal nossa, né? Elas estruturaram ao longo do tempo o mundo inteiro. Depois a coisa desandou, mas as chaves de entendimento que a obra dessas pessoas tem é de uma riqueza, uma coisa assim impressionante, né? As chaves de entendimento, que eu estou dizendo, para os nossos problemas hoje, o que mostra a eternidade da condição do homem, né? A força do pecado original, e mostra como que a obra redentora de Cristo vem nos salvar em qualquer tempo e em qualquer condição, né? Certo? É uma coisa admirável, né? Isso, quer dizer, você está pegando a obra de um cara que escreveu há 1800 anos atrás, há 1600 anos atrás, e você consegue entender, você consegue perceber o valor do que ele está falando, não é? Por mais que nós estamos sempre batendo nessa tecla, né? Por mais que nós vivemos uma geração completamente já transformada, por mais que nós tenhamos aí já 500 anos de deformação teológica, filosófica, por mais que a gente viva numa igreja em crise, na crise da igreja hoje, né? Mas nós conseguimos ver nas palavras desses grandes homens, né, as verdades cristalinas, né? A verdade cristalina. Professor, Sim? o senhor fala das almas escolhidas, né? Essas almas escolhidas são outra delicadeza de Deus para conosco, porque Ele colocou esses homens e mulheres tão diferenciados para que nos servissem de exemplos. Uhum. E nós temos a obrigação de procurar imitar essas pessoas. Do nosso jeito, todo sem... a gente fala. Do nosso jeito, todo desajeitado. Atabalhoado. Isso. Né? E se a gente hoje não tem santos aí, assim, pelo menos não visíveis, né? Então, porque a mesma... nós temos muitos santos hoje, né? Visíveis. Eu digo assim, mas santos do jeito moderno. Porque a mesma, eu acredito assim, que essa mesma mídia que nos fornece tantas informações hoje também cala. Ela é capaz de calar as vozes, as boas vozes. Ah, sim. Mas por outro lado, essa tecnologia também nos trouxe de volta esses santos, porque hoje a gente tem acesso a esses livros, sim, né? Sim. Que não havia tanta facilidade há alguns anos atrás. Não, até há 15 anos atrás não havia. Pois é. Há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás todos nós já estávamos vivos. Não havia. Nossa, aqui. E aí eu volto aqui, se eu me permitir, é só um parágrafo de um capítulo de novo da Filoteia.
que se chama Dos Desejos. Que eu me apaixonei por São Francisco de Sales, porque ele fala de uma forma muito fácil de entender. É outro. Né? Então ele fala assim: eu de nenhum modo aprovo que uma pessoa posta em algum estado ou vocação se disperse a desejar outra espécie de vida diferente da que convém à sua obrigação, nem exercícios incompatíveis com a sua condição presente, que é a sofisticação da qual o senhor tanto fala. Claro. Então fujamos disso, porque isso dissipa o coração e o distrai nos exercícios necessários. Se eu desejo a solidão dos cartuchos, perco meu tempo, e este desejo ocupa o lugar daquele que eu devo ter, de me empregar bem no meu ofício presente. Tão pouco que se desejasse ter melhor espírito, nem melhor juízo, porque estes desejos são frívolos e ocupam o lugar daquele que cada um deve ter de cultivar o seu tal qual é. Nem tão pouco que se desejem os meios de servir a Deus que não se tem, mas que se empreguem fielmente os que se têm. Ora, isto entende-se dos desejos que distraem o coração, porque quanto aos desejos simples, esses nenhum mal fazem, uma vez que não sejam frequentes. Não desejes as cruzes, senão à medida que tenhas suportado bens as que se oferecem, porque é um abuso desejar o martírio e não ter a coragem de sofrer uma injúria. Então, aí eu fui pensando, professor, que esses homens, eles, como o senhor citou, eles têm um tom mais elevado, porque eles estavam com o pé deles firmes na verdade. E na realidade da vida deles. Exatamente. Deles. E que, se a gente olhar para a nossa própria vida, houve momentos em que nós fizemos coisas das quais nós nos julgávamos incapazes. E que isso só se deu porque nós estávamos também, por um lapso de tempo, com os nossos pés fincados na verdade. Isso. Eu acredito muito nisso, sabe, professor? Também. Dane-se se alguém achar que é uma presunção pensar dessa forma, mas houve momentos em que, fincada nesse pé, eu usei de um tom mais alto. Estou falando de mim. Você atingiu um tom mais alto, inclusive. Isso. Por quê? Porque eu, nessa ânsia de estar, mesmo às vezes sem saber que é isso, imitando alguém, né? Buscando essa verdade, o Espírito Santo, né? A gente alçado. Deus nos ilumina. Nós somos e a gente alçados. faz coisas que são assim, que a gente, das quais se a gente planejar, se a gente achar que vai dar conta de fazer, que aí a gente vai estar pensando que está fazendo pelas próprias forças, aí a gente não é capaz. Aquela expressão, né? Eu só fiz porque eu... como é que é? Eu só fiz porque eu não sabia que era impossível. Pois é. Né? Isso mesmo. Quer dizer, quando você está fincado na sua realidade, você faz coisas impressionantes. Isso. É verdade. E que não é mais do que por graça de Deus. Exatamente. E a gente tem que ter olhos para ver isso. Na nossa vida. Então, assim, por um lapso de tempo, não fui eu que vivi, era Cristo. E se você... A gente tem que ter crença nisso, professor. Não é crença, não. Não precisa ter crença, não. É só você avaliar a sua vida passada e ver as pequenas coisas que te aconteceram e foram te acontecendo, que você vai perceber claramente a mão de Deus na sua vida. Todo mundo percebe. Todo mundo. Se fizer uma análise da vida pregressa, todo mundo vai observar isso. Não tem ninguém que não perceba esses momentos, né? De você aceitar uma situação que Deus está te dando e fazer o melhor dessa situação possível.
Mesmo que você não saiba o que vai sair daí, qual o resultado do seu esforço. E às vezes vai ser uma coisa impossível. Né? Isso mesmo. Você falou tudo, Ana Paula. O Felipe está falando assim, faz parte da redenção as obras desses e de outros santos. Felipe, é o seguinte, a igreja, ela canoniza santos, pelo menos antigamente era assim, para nos dar exemplos de vida. Tá? A canonização de um santo não é nem para garantir para a gente que ele está no céu ou coisa parecida, porque o fato de ele estar no céu é uma questão da relação dele com Deus, tá certo? Mas a igreja canoniza os santos para nos dar exemplos de vida a ser seguidos, esses exemplos. Agora, com relação aos doutores da igreja, já é diferente. Os doutores são aqueles que escreveram as obras que representam a doutrina da igreja, sem mancha de erro. Tá certo? Os doutores da igreja são aquelas pessoas que em cada tempo falou pela igreja. Portanto, faz parte da economia da redenção as obras deles, dos santos e dos grandes doutores da igreja. Tá? É assim que a igreja nos ensina ao longo dos tempos. Tá? Uma pedagogia da igreja, uma metodologia pedagógica da igreja, sempre foi ler vida de santos. Sempre foi uma das pedagogias que a igreja mais insiste. A mais importante pedagogia da igreja é o ano litúrgico. E no ano litúrgico, há grandes festas de santos. No ano litúrgico está incluído o martirológio católico, dos mártires e dos santos. Então, isso é intimamente relacionado com a obra de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Intimamente. Tá? Os exemplos dos santos são uma riqueza que a igreja nos dá fundamental. Fundamental. Assim, todos os santos que falaram sobre isso, todos os santos que falaram sobre vida de santos, porque tem muitos santos que escreveram vida de santos, né? Você veja qual que é a importância de Santo Antão do Deserto, meu xará, teve na vida de Santo Agostinho, cuja vida foi escrita por Santo Atanásio. Veja a conexão aí. Santo Atanásio, um século anterior, ou pouco menos que isso, escreveu a vida de Santo Antão. Santo Agostinho, poucas décadas depois, leu a vida de Santo Antão. E o quanto que essa vida influenciou Santo Agostinho. Então, nunca deixemos de dar importância devida à leitura da vida dos santos. Absolutamente fundamental. Tá? A vida dos santos é, em muitas ordens, uma coisa que... A leitura da vida dos santos, em muitas ordens, é uma coisa que consta da regra da ordem. Ler todos os dias tantos minutos sobre vida de santos. Tá? Então, é quase que uma... Para a ordem religiosa é uma obrigação. Para nós é quase que uma obrigação. Né? Saber sobre a vida dos santos. Saber sobre... Enfim. É o santo do dia, o santo... Enfim. O martirológio. Ler o martirológio com atenção. Enfim. Isso é uma coisa que faz parte intrinsecamente da pedagogia da igreja. Então, Santo Agostinho, né? O místico. Continuaremos a leitura
Tem alguém que tem alguma outra observação aí? Professor, não quero tomar esse assunto muito, mas só para dar uma Não, decorada, não quer querendo, né? não quer querendo. Não, mas só se eu não comentar. Eu acho que você não vai querer comentar. Quando o Felipe perguntou sobre a questão do sentimentalismo na educação dos filhos, né? E É. claro que o Felipe é um pai católico e ele só pode dar uma educação católica para os filhos dele. Eu lembrei da Santa Faustina, no sentimentalismo da Irmã moda. Faustina, por favor. Tudo é eu. Cristo É, falou, eu preciso do seu amor, eu preciso de você. Se você não, se você não, Cristo falando a Santa Faustina, se você não fizer isso por mim, irmã Faustina, irmã Faustina. o Renato me corrigindo aqui, em O Renato relação. é o cara, o Renato é o cara. O Renato, ele é um lógico, então, Irmã Faustina mesmo, é isso mesmo. Né? mas eu lembrei da mística sentimentaloide. Exatamente, é isso aí. Faz, faz da revelação dela um Deus apelativo ao homem. É, Oh, é. oh, Se não houvesse ela, nosso Senhor não haveria. nós estamos perdidos. Estamos perdidos, mas assim. Não, ela é um escândalo, né? Assim, enfim. Não vamos falar Sem muito, não. comentar, professor. Mas é um escândalo, né? O Domingo da Misericórdia, essas coisas todas, é escândalo em cima de escândalo, né? Mas. Cheio de mística aí, ó. Cheio. Todo dia. Mística sentimentaloide. Você falou bem. É a mística da se lambuzar na misericórdia de Deus sem dar a menor atenção à sua justiça. Vamos nos lambuzar. E esse caminho é direitinho, né, para o inferno. Não tem. Enfim, é isso mesmo. A mística católica moderna, ela é toda deformada, né? Ela é antropoteísta, né? Ela é uma mística voltada para o homem, para a meditação sobre os poderes do homem, para a meditação sobre a dignidade do homem, a meditação sobre o homem ter direito à graça, a graça ser inerente à natureza humana. Enfim, é a meditação baseada na nova teologia. É simples assim, né? Se você modifica a teologia, você modifica todas as práticas, né? Todas as práticas doutrinais e práticas de piedade católica, né? Quer dizer, hoje prática de piedade católica, nós temos exemplos aí aos borbotões, né? Só ver a semana passada, né, o que ocorreu lá em Lisboa. Aquilo hoje é a prática da piedade católica segundo a nova teologia, né? Então, assim, é aquilo ali. E o quanto que isso faz sucesso, né, Cristina? Pô, tinha 1 milhão de pessoas na missa lá, na última missa do Papa, né? 1 milhão de pessoas é muita coisa. Diz o Renato aqui. Renato está assistindo esse JMJ aqui. O Renato depois vai fazer um resumo para nós. Vai. Existe uma nova mística, existe realmente humanismo segundo o caso Bezerra. Exatamente. A mística o humanismo do Concílio Vaticano II, né? Esse humanismo é que ele traz a nova mística, né? Que é uma mística que nos liga, a mística verdadeira nos liga a Deus, a realidade última, né? A mística moderna nos liga ao homem, às suas potencialidades, à sua dignidade, os seus direitos. Existe essa mística hoje. Existe.
A meditação transcendental é isso que a gente falou esse outro dia, né, professor? Você se interioriza para buscar aquilo que você já tem. o que você, quais são os seus desejos mais interiores, quais são os seus impulsos, para você entrar em contato mais com o seu eu. Isso. É o eu. É diferente da meditação católica. De Santo Inácio, que você vai parar para ouvir o que Deus tem para te dizer. Você faz uma leitura e vê o que é o desejo de Deus para sua vida, para você poder se orientar. Isso, exatamente. Nós não precisamos mais de orientação mais. Nós precisamos só descobrir o que tem dentro do nosso interior. Que já é tudo. Não precisa mais de nada. Né? Pois é, Felipe, como está tudo interligado, né? Veja, a pessoa que cai nesse laço, o católico que cai nesse laço, ele tem uma coerência de vida. Porque ele tem uma teologia nova, ele tem uma missa nova, ele tem uma mística nova, então ele tem tudo novo. Ele cai no laço do demônio, simplesmente. Tá falhando aí, Cristiano. Professor, desculpa, eu andei com o microfone aberto, mas é interessante como que isso tudo se fecha, né? E ele tem até uma onisciência científica da religião dele. Ué. Tudo baseado na ciência, no ambientalismo, no... Ele é observador de fenômenos com a dúvida metódica, né? Ele está fora até dele mesmo de forma superior. Isso. Ele produz ciência. E é uma ciência que impõe novas verdades, que está tudo muito bem costuradinho, né? Tá. Essa pessoa que vive nesse mundo, ela tem um mundo coerente dentro de si mesmo. Para você furar essa bolha dessa pessoa, é preciso a graça de Deus, né? Porque a pessoa, ela se sente muito bem ali, não é? Nessa nova religião, né? Ela se sente bem, ela se sente acolhida, ela se sente com todas as suas sentimentalismo ali, muito bem. Ela vai à missa, se sente bem, ela viaja na jornada da juventude lá, se sente bem. Ela faz aqueles retiros malucos aí que tem por aí, se sente bem. Então as pessoas se sentem bem. É isso que acontece, são pessoas que estão se sentindo bem. O travesseiro de pena de ganso, o Felipe tá todo mundo encostadinho nos travesseirinhos de pena de ganso e muito confortáveis, né? Muito confortáveis. Supondo, né, que a vida espiritual que a doutrina católica pressupõe é uma vida de confortos, de coisas bonitinhas, né? De coisas engraçadinhas, de coisas confortáveiszinhas, de nenhum sofrimento, né? Que a ciência tá acabando com os sofrimentos humanos, essas coisas todas. Né? O cientificismo entra no esquema geral das coisas com muita efetividade, né? Enfim, esse é um dos temas caros para nós aqui, né, de discussão sobre a ciência moderna. Mas é isso mesmo. E agora nós estamos chegando ao fim desse livro e eu preciso saber qual livro que a gente vai ler depois, né? Esse é a minha tarefa agora. Pois bem, meus caros, vamos transferir as próximas discussões para amanhã, né? Nós estamos aqui na página 391.
capítulo 33, Carta a Deus, da biografia aqui do nosso grande Santo Agostinho. Deus lhes pague a presença, a paciência, as discussões, os comentários. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia, uma santa festa de Nossa Senhora amanhã, na quarta-feira. Então a gente volta com o capítulo 33, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.